Muito bem, Vida e Saúde chega agora para você com essa ideia de xenobióticos. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe o que é? Presta atenção no seguinte, olha, a nossa vida, a gente se expõe, né, a muitas coisas. E você já, de repente, ouviu falar nesse termo ou não, mas ele faz parte da sua vida, sabe por quê? Porque hoje a gente vai entender que alguns produtos, alguns processos interferem na nossa saúde. Pode subir aí, Gabi. Pode subir. Eu quero trazer aqui para você aonde são encontrados esses xenobióticos. E são coisas bem comuns no nosso dia a dia. E o nosso corpo, o nosso organismo, ele possui meios para evitar o acúmulo desses agentes aqui no nosso corpo. Só que a gente também tem exposição, então o corpo dá um jeito de eliminar, a gente se expõe mais um pouquinho e aí essa conta pode ficar desequilibrada, melhor dizendo. Então, se você está curioso para saber mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a doutora Daniela Cano, que é médica do estilo de vida e vai nos ajudar a entender melhor esse assunto. E se você tem dúvida ou for surgindo dúvidas ao longo da nossa conversa, participa aqui com a gente. Nosso WhatsApp está aberto para você. Ele é o número 12 982 66 0004. Vou falar de novo, tá? 12 982 66 0004. Dá para usar também o QR Code bem aqui, apontando a câmera do seu celular para ele e você vai ser levado ao nosso contato de WhatsApp. Doutora Daniela Cano, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Tudo bem, Teru. Boa tarde para você e para todos que estão aí, os ouvintes que estão em casa. Maravilha. Telespectadores. Maravilha falar desse assunto com você, doutora, porque eu não tinha ouvido falar em xenobióticos. Você pode explicar para a gente o que são? Xenobióticos são produtos químicos, né? Que essa palavra xenobiótico vem do grego. Então, xeno é de estranho e bio que é de vida. Então, esses compostos químicos estranhos ao corpo, né? Eles podem entrar de alguma maneira e o corpo tem que fazer um esforço aí para eliminar. Então, tudo que é produzido pela indústria, né? Que não veio da natureza, coisas que vêm de uma maneira geralmente artificial ou que são produzidos, por exemplo, por bactérias ou fungos que não fazem parte do nosso corpo. Tá. E como é que eles influenciam no funcionamento do nosso corpo? Eles serão sempre maléficos ou podem trazer benefícios também para a gente, doutora? A gente elimina ele, porque tudo que é estranho ao corpo, a gente na verdade não quer, né, utilizar. Então eles geralmente são metabolizados principalmente no fígado, né, para poder eliminar. Agora, e tem algumas coisas que fazem mal, tem outras coisas que não vão acontecer nada, vai depender de qual xenobiótico que a gente está tendo disposição, de como está funcionando o seu fígado, o seu organismo, se você está mais doente ou não está, e também vai depender do tempo de exposição, né? A quantidade e o tempo de exposição que a gente tem a esses produtos químicos. Muito bem. Quero que você fale um pouquinho agora para a gente, doutora, sobre a importância de eliminar, então, essas substâncias do nosso organismo. Então, como a gente falou, se a gente não elimina, né, se a gente está exposto a um xenobiótico por muito tempo, por exemplo, ou exagero, por exemplo, como os pesticidas, né, que é aquele pessoal que trabalha na lavoura, às vezes tem muita exposição, e o fígado não dá conta de eliminar, o corpo não elimina, a gente pode começar a ter algumas alterações, às vezes, a nível do sistema nervoso central, né? Pode afetar até o comportamento. Tem algumas substâncias que podem dar câncer, né? Algumas podem aumentar o risco, por exemplo, de ter Alzheimer, né? A gente está vendo muita gente com Alzheimer. Então, a gente pode ter algumas doenças, inclusive neurológicas, associadas a esse excesso de exposição de xenobióticos. Agora, é interessante, doutora, que alguns desses compostos a gente meio que escolhe, né, colocar para dentro, como é o caso de alimentação e mesmo o jeito que a gente prepara esse alimento. Mas, em algumas situações, a gente realmente não tem controle. De repente, quem mora em cidade grande, por exemplo, e é uma cidade poluída, precisa conviver aí com esses xenobióticos. E aí, eu queria trazer agora, como é que a gente consegue... se não eliminar, né, os efeitos deles no organismo, minimizar ou reduzir o efeito deles no organismo. Vamos falar, por exemplo, olha, desse aqui, que é um que normalmente as pessoas fazem a escolha de utilizar,
que é o excesso de cafeína. A nossa sociedade aqui ocidentalizada tem usado muita cafeína e no processo de detoxificação do fígado, né, a gente tem duas fases. Quando esse xenobiótico entra no nosso corpo, naturalmente está acontecendo isso todos os dias, toda hora. Então a gente tem a fase 1 e a fase 2 dessa detoxificação para eliminar o efeito desse corpo estranho que está no corpo. Então, principalmente na fase 1, nós temos as enzimas, né, que são compostos que vão ajudar a quebrar, a metabolizar esses xenobióticos, que a gente chama de enzimas do que a gente chama de CYP450, citocromo 450, que vai ajudar a metabolizar várias coisas, inclusive medicamentos. E o café, muitas vezes, a cafeína acaba competindo, não é, com essas enzimas e pode prejudicar, às vezes, a eliminação do xenobiótico que a gente está sendo exposto. Então, esse excesso de cafeína pode prejudicar, sim, para umas pessoas mais, outras menos, dependendo de como está funcionando aí a metabolização desse café. Uau! Olha que interessante, nunca tinha parado para pensar nesse aspecto. Queria que você falasse um pouquinho agora na questão dos cigarros e bebidas alcoólicas. Então, o cigarro a gente já sabe de todos os tóxicos que ele tem, que não fazem parte do organismo, graças a Deus. E também, então, a gente coloca na boca essas substâncias tóxicas, né, que vai direto para o pulmão, para as vias aéreas, e também através da respiração. Então, a gente tem exposição tanto via oral quanto na via inalatória, e isso acaba, então, prejudicando, né? A gente acaba sobrecarregando, dependendo principalmente de como a pessoa fuma, quanto tempo, ou se ela é fumante passiva, esse excesso também de toxinas acabam prejudicando o nosso corpo. A gente sabe, né, que o cigarro é um dos maiores fatores de causa de vários tipos de câncer, né? Inclusive de pulmão e de bexiga, por exemplo, porque a gente vai eliminar, inclusive, xenobióticos através da urina e fica esses produtos químicos todos acumulados lá na urina também e acaba dando mais chance de ter alteração, então, nessas células da bexiga e dá muito câncer de bexiga quando a gente fuma. E o álcool também vai afetar principalmente o fígado. A gente já sabe, né, que muita gente tem a esteatose, né, hepática, que é essa gordura, quando o fígado fica inflamado por excesso de açúcar, excesso de toxinas, em especial excesso de álcool. E aí o fígado não trabalhando bem, a gente fica com a eliminação dos xenobióticos prejudicada também. Olha só, gente, e tem até produtos alimentícios que podem estar atrapalhando nesse processo importantíssimo do corpo fazer o seu trabalho, né, de eliminar os xenobióticos. Os alimentos embutidos ou industrializados, a gente tem aqui exemplificado o alimento enlatado, mas não só o enlatado, os embutidos, os industrializados que estão aí para facilitar a nossa vida, doutora, mas que acabam, o tiro sai pela culatra aqui. Exatamente, os alimentos estão em excesso de sal, excesso de açúcar, não é? Excesso de conservantes, aditivos químicos que não fazem parte do nosso corpo. Então, a gente vai acabar em excesso de gorduras, né? Os embutidos, como você falou, tem os nitratos, os nitritos, que são substâncias altamente carcinogênicas. Então, facilita a nossa vida, mas pode prejudicar por outro lado. Olha que interessante. Então, aqui, doutora, vale a pena a gente investir nos alimentos mais naturais que vão, ao contrário, ajudar esse fígado a ficar legal, a ficar bem. Daqui a pouquinho eu quero entrar nesse assunto do fígado melhor, porque eu estou entendendo que ele é parte fundamental no processo de combate aos xenobióticos, né? Fundamental. Nosso principal processo de detoxificação acontece no fígado com essas enzimas e todos as vitaminas e os minerais, não é, os antioxidantes que estão atuando lá dentro. Vamos falar desses daqui, olha, o pecado de muita gente boa. E quando a gente fala o nome gordura hidrogenada, ele parece bem mal, mas aí quando você vê aqui onde ela está presente, não é um negócio tão distante da nossa realidade, inclusive da realidade dos nossos filhos, gente. Então, ó, quando você vê isso aqui, um biscoito recheado ou um confeito muito lindo, maravilhoso assim, pode crer, tem gordura hidrogenada ali para ficar muito tempo na prateleira, para ficar bonito também, sem derreter por bastante tempo, né, doutora? Ele serve como conservante e também como um estimulante do apetite, não é? E da crocância também nos alimentos, então a gente adora,
porque aumenta a palatabilidade, né, com essa gordura aí, que é uma gordura boa, na verdade, da natureza, uma gordura que a gente chama de poliinsaturada, que vem dos vegetais. E a indústria de alimento altera a configuração dessa gordura e a gente chama de gordura trans, né? A gente tem visto aí que até 2025 o Brasil tem uma exigência, né, política, inclusive, para que esses produtos trans sejam realmente definitivamente eliminados da prateleira. Nós temos aí, até 2023, na verdade, até daqui 2 anos, eliminar 100% da gordura trans das prateleiras brasileiras. Então, vamos ver se dá certo. Porque hoje, mesmo as coisas que estão escritas 0 gordura trans nos pacotinhos, elas podem ter 0,2 gramas de gordura trans. E a gente deveria consumir no máximo 1%, não é? Ou nada de gordura trans por dia. Então, às vezes você come um hambúrguer, uma batatinha, uma bolacha que tem 0,2, você come 10 produtos, já deu 2 gramas, que é o máximo que a gente deveria comer. No máximo, né? Porque essa gordura trans vai acabar dando doenças do coração, né? Altera a nossa artéria, lá acaba entupindo e a gente pode aí sofrer de doenças cardiovasculares, principalmente o infarto, que é o que mais mata hoje nós brasileiros. Agora, doutora, essa não é uma luta só dos pesquisadores, dos nutricionistas, dos médicos. Essa é uma luta que nós, consumidores, precisamos nos engajar, porque quando a gente está consumindo, quando você põe lá aquele produto no seu carrinho, você está estimulando a indústria a vender. Agora, quando você deixa de consumir, a indústria vai entender o seguinte: não é lucrativo, não vou fabricar mais. Então, a gente que é consumidor precisa boicotar, precisa também fazer escolhas mais conscientes. Doutora, eu vou parar tudo o que está acontecendo agora aqui, preciso da sua ajuda. Tem muita gente mandando mensagem aqui no WhatsApp pra gente, fazendo confusão com o termo xenobióticos. É diferente, por exemplo, do termo xenofóbico, que é muito mais popularizado. Antibiótico. Quero que você fale mais uma vez pra gente o que é que está implícito nesse termo xenobióticos, doutora? Xenobióticos são compostos químicos, gente. Compostos químicos que são estranhos ao nosso organismo humano, né? Que pode ser produzido pela indústria ou pela natureza, né? Vegetais, fungos, por exemplo. Me dá exemplos, doutora. Me dá exemplos práticos. Então, a gente tem os principais, são os pesticidas, né? Os agrotóxicos. A gente tem esses aditivos alimentares que a gente acabou de mostrar aí, né? Na roletinha, nós temos o álcool, os óleos minerais, né? E a gente tem muita coisa em cosméticos que tem xenobióticos, não é? Tem conservantes à base de parabenos também, que tem nos cosméticos, às vezes em cremes que a gente usa, o formol, né? O alumínio, os metais pesados, né? Tudo isso inclui os xenobióticos, inclusive compostos usados como medicamentos, por exemplo, né? Antibióticos, coisas que são produtos químicos. Olha só, então é o seguinte, gente, não é só aquilo que eu ingiro, aquilo que eu como, que está implícito aqui nesse termo, não. É aquilo que eu uso no meu corpo que vai penetrar na corrente sanguínea ou que vai agir no meu corpo, no meu organismo de alguma maneira e que o meu corpo não vai reconhecer, não vai utilizar. Vamos trazer uma interação na tela antes da gente seguir com a nossa roleta aqui. Traz na tela, por favor, produção. Olha o Ferdinando. Considerando as farmácias como os fármacos, melhor dizendo, como produtos que envolvem processos e substâncias químicas para sua fabricação, há algum tipo específico de medicamento que tem a predominância de xenobióticos em sua composição? Olha que pergunta rebuscada do Ferdinando aqui. Será que todos têm, doutora? Sim, a não ser que seja algo... Não. Assim, geralmente são produtos, lembra que eu falei que os xenobióticos podem vir da natureza, então se você tem medicamentos fitoterápicos, também não são compostos, são compostos estranhos, que às vezes você não tem no seu corpo, né? Como resveratrol, por exemplo, que é um polifenol antioxidante e que pode ser considerado uma coisa diferente que está entrando no seu corpo e que pode te ajudar. Agora, tem muitos medicamentos, principalmente os que dão mais efeitos colaterais, que a gente percebe que a maior parte das pessoas, né, dependendo de como o fígado metaboliza aquele xenobiótico, as pessoas têm mais efeitos colaterais ou menos, né? Se ela metaboliza melhor, consegue eliminar mais, então ela consegue ter menos efeitos colaterais. Agora, se aquele fígado tem um pouquinho de deficiência dessas enzimas, né, do citocromo P450 que a gente fala, então aí a gente vai ter mais efeitos colaterais.
Olha aí, gente. Então, aquilo que a gente está vivendo, o local que a gente vive, aquilo que a gente ingere, as coisas que a gente põe no nosso carrinho de supermercado todos os dias podem não, vão impactar no nosso corpo, na nossa saúde. Vamos seguir aqui com os alimentos ou os tipos de consumos que podem interferir, então, na eliminação dos xenobióticos do nosso corpo. Aquecer alimentos em potes plásticos, a gente falou disso aqui recentemente no Vida e Saúde, pode liberar uma substância nociva, né, doutora? É o BPA que a gente chama. Tanto aquecer o pote plástico, né, que tem o BPA, quanto também colocar no congelador. Às vezes a gente guarda as coisas no congelador e se o plástico não é BPA free, a gente está correndo o risco de ter mais esse xenobiótico dentro do nosso organismo, né? E com excesso, é isso que eu falei, se o corpo está dando conta de eliminar, ok. Mas o problema é o excesso, às vezes, que a gente tem de exposição, não é, a esses xenobióticos e, inclusive, nos potes plásticos. Tá. O pessoal que faz uma madeira em casa, né, que tem tapoeira aí, tem que ser BPA free para você diminuir, não é, o conteúdo de xenobiótico. Tá bom, vamos seguir em frente, ó. Alimentos que contêm gordura animal e frituras também. Então, não adianta ser vegano se é frito, porque essa gordura que ela vai ser transformada. E os alimentos que têm gordura animal, como manteiga ou as próprias carnes, também vão prejudicar esse processo. Excesso de gordura, excesso de açúcar acaba atrapalhando, né, o metabolismo do fígado. A gente sobrecarrega esse fígado e lembra que é no fígado que a gente vai ter a metabolização desses xenobióticos. Então, tudo que vai aumentar a concentração de gordura no fígado acaba prejudicando a eliminação também. E a gente pode ter mais contaminação, né? Vamos dizer assim, intoxicação. Sim, sim. Então, a gente tem que evitar esse tipo de alimento, principalmente frituras. Eu estou girando a roleta aqui, doutora, porque a gente vai falar agora de conservantes e corantes. Então, às vezes, um alimento... Por isso que a gente tem que prestar bem atenção na hora de comprar, né? Às vezes é natural, entre aspas, mas aí tá cheio de açúcar, cheio de corantes e conservantes. Tem que ler rótulo. Todos os adoçantes, inclusive, são xenobióticos. Então, tem gente consumindo bastante adoçante, achando que vai emagrecer. Além de não emagrecer, que a gente já tem vários estudos mostrando que as pessoas que usam adoçante não emagrecem, diminui a caloria, mas não emagrece, a gente tem uma alteração da microbiota intestinal e se o intestino também não está bem, a gente tem menos eliminação desses xenobióticos, porque passando do fígado a gente pode eliminar na urina, né, os metabólitos, ou a gente pode eliminar nas fezes. Né, a vesícula biliar libera aquela bilizinha e pode ir para as fezes, então aquilo que está te fazendo mal. Então, se a gente está com excesso de gordura ou com excesso de xenobióticos, a gente não consegue eliminar, o intestino não está funcionando bem, e aí acaba a gente pode sofrer intoxicação. Tá. Agora, doutora, você começou a nossa conversa falando de alimentos com agrotóxicos. Eu moro numa cidade do interior e não consigo consumir alimentos puramente orgânicos. E olhe lá quando eu consigo algum tipo aqui que seja acessível, que esteja disponível, né? Essa é uma questão difícil. Então, sim, o que depende, assim, eu falo para as pessoas, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem e onde nós estamos. E as exposições leves ao agrotóxico que a gente consome no dia a dia não tem estudos mostrando que realmente dão câncer, exceto naqueles agricultores que eu te falei que tem alta exposição, né, que eles ficam usando o dia inteiro, né? E crianças também que nascem de mães que tiveram alta exposição podem ter mais intoxicação, mais problemas, né, inclusive no seu fígado. Agora, comer alimentos com agrotóxico, a não ser que seja muito exagerado, mas se a gente come alimentos da época, eles já não vão ter tanto agrotóxico, né, porque eles estão sendo colhidos no momento certo que a natureza está te dando. Já estão mais docinho, né, não estão conservados em nenhum produto químico. Entendi. Então, a gente não tem como se evitar, né? Você vê todos os sites que tem sobre as sociedades americanas de câncer, do Brasil, INCA também, não fala, né, que você comer alimentos com agrotóxicos vai ter mais chance de ter câncer, a não ser que sejam em excesso e você está numa área exposta, né? A gente percebe que as pessoas que moram em lugares que tem muito agrotóxico, que as pessoas ficam jogando no ar, elas respiram aquele agrotóxico, aí sim
a estar relacionado com mais câncer. Doutora, você falou aqui várias vezes que o nosso corpo, a gente precisa deixar o nosso fígado fazer o trabalho dele. Mas chegou uma interação interessante aqui que eu quero trazer nesse momento na nossa tela, porque a Ione, e ela tem razão, será que é possível reverter a situação depois de longos anos de abuso ou sem facilitar a eliminação dos xenobióticos? Então, eu sempre falo, né, que o corpo é muito inteligente, né? Nós fomos criados de uma maneira muito especial por Deus e a gente está fazendo o detox o tempo inteiro. Isso acontece o tempo inteiro. Eu, por exemplo, estou morando em São Paulo, estou respirando ar poluído e o meu corpo está fazendo todo o esforço para eliminar, não é, a ação desses poluentes do ar. A gente deixando de intox, é natural que o corpo detox. Igual as pessoas às vezes falam, vou fazer uma dieta detox. Eu falo, ok, você vai tomar dieta de suco verde, não é? Porque o suco verde vai ter bastante vitamina B6, vai ter bastante vitamina B3, que vai auxiliar, né, no processo de detoxificação do fígado e tal. Vai tomar um suco de vitamina A, que tem bastante carotenoide, né, que também é um antioxidante que vai ajudar o fígado a trabalhar melhor. Mas, se você deixar de intox, né, você já está auxiliando o corpo naturalmente. Por isso que a gente tem que comer o mais saudável possível, né, as verduras e frutas, nem que com um pouquinho de agrotóxico, ainda a gente vai ter maior benefício. Olha, eu gosto muito de pensar que Deus, Ele preparou, né? Preparou tanta coisa boa para nos ajudar nesses processos de regeneração e de própria manutenção, né? Se pensar, a gente faz tanta judiação com o nosso corpo, com essas coisas que a gente acabou trazendo aqui no dia a dia. Às vezes é uma sobremesa, às vezes é um exagero, às vezes é um vício que ao longo de anos a gente vem carregando e o nosso corpo ainda está dando conta de brigar por nossa saúde. Agora é o seguinte, agora você não pode dizer que não sabe mais, que o seu corpo está precisando da sua mãozinha ali, de escolhas mais conscientes, de escolhas mais sábias. Você sabe e você pode fazer mudanças, graças a Deus. E essas mudanças, doutora, às vezes assustam, né? Tem gente que acha que é impossível fazer, mas você mesma tem visto que pessoas que escolhem, pela graça de Deus, conseguem vencer, né? Exatamente. Então a gente precisa, né, fazer essas pequenas escolhas e mudanças no dia a dia, que a bênção de Deus, né, ela vem como uma consequência. E a gente desfrutar de mais saúde também vai ser uma consequência natural. Então, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem e onde nós estamos, sem ficar paranoicos também. Com certeza. Doutora Daniela Cano, obrigada pela participação mais uma vez aqui no Vida e Saúde. Ela faz um trabalho incrível na Sou Saúde e Bem-Estar. Se você quiser acompanhar, dá para acessar o site, dá para acessar o Instagram, @sousaude. Está passando aqui, ó, no Instagram ou então pelo site sousaude.com. Beijo, doutora. Até a próxima. Tchau, Teru. Tchau a todos. Esse assunto foi bem legal, né? Dá para você rever, para entender mais ou compartilhar também com seus amigos, com seus familiares, as pessoas que você ama. Acesse lá no site ou melhor dizendo, no nosso canal no YouTube, youtube.com/Vida e Saúde NT. Vai pegar o tênis, a gente vai fazer um intervalo agora e na volta tem Acerte o Passo por aqui. E além disso, a gente tem aqui um biscoitinho de coco sem glúten para te ensinar no bloco seguinte. Volto já com essas delícias para você. Exercício e comida boa.